Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa quarta-feira, meu amigo, que será marcada por Vasco da Gama e Maricá. As duas únicas equipes invictas nesse Campeonato Carioca se enfrentará nessa noite de quarta. A gente vai falar muito, é claro, sobre o Campeonato Carioca, vamos falar sobre essa partida importante para o Vasco da Gama que vai acontecer hoje, assim como também trazer muitas outras novidades e informações, principalmente sobre o mercado da bola, tá, torcedor? Ontem tivemos a informação da rescisão contratual do atacante Serginho, tivemos também a confirmação da transferência do lateral esquerdo Leandrinho para o futebol árabe. O Al-Shabaab anunciou a contratação do lateral esquerdo. A gente vai trazer todas as informações sobre isso, como foram as negociações, o que está no contrato do Leandrinho junto, né, ao clube árabe e também muitas outras novidades. Vamos falar, é claro, aqui nesse Acorda Vascão sobre a questão envolvendo, meu amigo, Bruno, vou até confirmar o nome do rapaz porque eu esqueci, tá? Não vou mentir não. Lucas Braga, Bruno nada a ver, né? Lucas Braga é o nome da fera. O jogador aí que nesse momento o Vasco olha no mercado com muito cuidado, com muito carinho e junto ao Santos busca a sua contratação. Enfim, meu amigo, você terá aí pela frente um Acorda Vascão agitado, movimentado, o Mumu, que tá aqui toda noite com vocês, hoje fica de fora pra gente trazer as últimas novidades do nosso Cruz Maltino. Eu, Lucas Moretti. Antes, porém, de começar rapidamente, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas. Você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Nós temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo pela parte da noite, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Aliás, o Fala Gigante sai pela parte da tarde, né? Hoje não teremos Boa Noite Gigante, e sim o pós-jogo. Bora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Antes, porém, curta, compartilhe, se inscreva, ajudem o nosso crescimento, né? Quero começar aqui primeiramente com vocês falando sobre oficializações. Ontem tivemos aí a oficialização da rescisão contratual do atacante Serginho, né? O Serginho Kosovo, como foi apelidado de uma forma não tão carinhosa por parte da torcida vascaína, rescindiu o seu contrato com o Vasco, tá? O Vasco ainda ontem informou a rescisão contratual do jogador, o Mumu trouxe essa informação a vocês no pós-jogo de ontem, no Boa Noite de ontem, perdão, e a gente aqui na Acorda Vascão, mais do que nunca também, bate novamente nessa tecla, até porque a gente vai trazer ainda mais novidades sobre esse negócio. O atleta, de fato, chegou a um acordo com o Vasco da Gama, né, para encerrar esse vínculo contratual que nele teve 19 jogos e 2 gols marcados, um desses gols importantíssimo na vitória sobre o Red Bull Bragantino em São Januário, na última rodada, aquele Campeonato Brasileiro de 2023, gol do Serginho livrou o Vasco da Gama do rebaixamento naquele ano, então assim, definitivamente, né, a gente tem muito a agradecer a Serginho. E uma informação importante sobre essa rescisão contratual é que o Serginho, meu amigo torcedor, ele, nesse acordo que fez com o Vasco da Gama, ele simplesmente tinha alguns valores a receber do nosso Cruz Maltino. Informações é que ele tinha um valor total referente a uma luva que estava atrasado, tá? Era R$ 900 mil de atraso da luva e, além disso, também comissão pendente do empresário do jogador. Esses R$ 900 mil, mas também, né, a comissão que era do empresário, tudo isso vai ser dividido e pago em 11 parcelas pelo Vasco da Gama até o final de 2025. Então, Serginho terá aí mais ou menos algo em torno de 90, R$ 80 mil a receber do Vasco da Gama todo mês. Além disso, também informação importante é que o Serginho, ele abriu mão da metade do salário que tinha de receber do Vasco da Gama até o fim do seu contrato, até dezembro, para assinar essa rescisão, contratual. Então, assim, o Serginho ele rescinde, ele vai ganhar uma grana do Vasco da Gama por essa rescisão contratual, mas ele, da outra metade, abriu mão. Então, assim, definitivamente, né, foi algo importante para o Serginho, foi algo importante para o Vasco, foi algo em comum acordo
entre as partes. Outra informação também importante que foi oficializada ontem foi a saída do lateral esquerdo Leandrinho, tá? O Al-Shabaab, clube dos Emirados Árabes, né? Ou, aliás, clube do mundo árabe, melhor dizendo, da Arábia Saudita, anunciou o lateral esquerdo Leandrinho como mais novo reforço para a temporada de 2025. O Leandrinho, que é um jogador muito jovem, né? Cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, um jogador de 19 anos de idade, que hoje, por todo o destaque que sempre teve na base do Vasco e no profissional do nosso Cruz Maltino também na temporada passada, ele ganhou essa vaguinha para disputar o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. Diante desse destaque, o Al-Shabaab logo ficou de olho e conseguiu uma negociação junto ao Vasco da Gama pela sua contratação por empréstimo até o final da temporada, até o final de 2025. Uma negociação muito interessante para o Vasco. Assim, os moldes que elas estão, que ela foi definida, que ela foi fechada, na minha opinião, já foi interessantíssima. Mas os primeiros moldes que as coisas até chegaram a caminhar também era muito interessante ao Vasco. Só para você ter noção, tá? Inicialmente, né, a informação que a gente teve é que o Leandrinho iria para o Al-Shabaab por um empréstimo até o final da temporada. Entretanto, esse empréstimo era um empréstimo com obrigação de compra. Teria que chegar agora, nesse próximo mês de maio, né? E o Al-Shabaab teria que comprar o Leandrinho junto ao Vasco da Gama pelo valor de 3 milhões e meio de dólares. O dólar hoje, perdão, está a 6, então mais ou menos 21 milhões de reais seria o valor que o Leandrinho seria comprado pelo Al-Shabaab junto ao Vasco da Gama com pagamento à vista, ou seja, pingaria nos cofres do Vasco em maio 21 milhões de reais. Além disso, o Vasco também receberia 500 mil dólares, algo em torno de 3 milhões de reais agora, nesse primeiro momento, e seria perdoado uma dívida que o Vasco tem com o Al-Shabaab pelo Paulinho, de 1 milhão de dólares, né? O Paulinho, que foi contratado ainda na gestão da 777 Partners, o Vasco da Gama não pagou pelo Paulinho. É surreal, né? O Vasco da 777 comprou o Paulinho do Al-Shabaab, mas não pagou. Então o Vasco conseguiu ainda negociar com o Al-Shabaab essa dívida, e por isso que é algo muito interessante. Nesses moldes que eu trouxe aqui agora a vocês, já seria, ao meu ver, muito legal, né? Um empréstimo com obrigação de compra, o Vasco recebendo 21 milhões de dólares em maio, com o Leandrinho sendo comprado, o Vasco recebendo agora 6 milhões de dólares, aliás, 3 milhões de dólares, ainda sendo perdoado uma dívida de 6 milhões de reais. Estou falando dólar mais real. Então seria uma negociação que, somando tudo, dívida perdoada, o valor do empréstimo, o valor da compra, mais de 30 milhões de reais. Entretanto, as coisas não fecharam nesse formato, e sim outro, que também foi muito interessante. O detalhe da operação que a gente tem a trazer hoje a vocês é o seguinte, tá? O Vasco, ele emprestará o Leandrinho, né, até junho desse ano. O Al-Shabaab pagará ao Vasco da Gama 475 mil dólares, algo em torno aí de 2 milhões e 800 mil reais. Além disso, o Al-Shabaab perdoará 50% da dívida que o Vasco tem com o Paulinho, que é algo em torno de 375 mil dólares, metade, 50% dessa dívida, trazendo hoje, né, para nossa moeda algo em torno aí de 375 mil dólares, dólar 6, algo em torno de 2 milhões de reais, mais ou menos, fazendo uma conta rápida, 2 milhões e meio, que o Vasco não precisará mais pagar ao Al-Shabaab por Paulinho. Além disso também, essa negociação não envolverá opção de compra. Então o Leandrinho ele vai para o empréstimo até o meio do ano e volta ao Vasco da Gama em julho desse ano. Ficará por um curto período de 5, 6 meses aí no Al-Shabaab. E além disso, né, o Vasco terá que pagar só em setembro de 2025 o restante da dívida com o Paulinho. Então, assim, num geral, a negociação ela gira algo em torno de 850 mil dólares. O Vasco colocará nos seus cofres quase 3 milhões. O Vasco tem quase 2 milhões e meio perdoado da dívida com o Paulinho, e os outros 2 milhões e meio poderá pagar apenas em setembro. Então o Vasco ainda empurrou a dívida do Paulinho para frente quando tiver mais dinheiro em caixa. E o mais interessante, não tem opção de compra. Por que isso é interessante, torcedor? Porque o Leandrinho ele vai para o futebol da Arábia, ele vai para um clube que estava procurando lateral há muito tempo, então muito provavelmente, nesses 6 meses que teremos pela frente, o Leandrinho vai jogar no Al-Shabaab, vai desempenhar, vai ter minutagem, vai ganhar experiência e vai voltar melhor. O Leandrinho hoje é a terceira opção do Vasco, meu amigo. A gente tem Piton como titular, Vitor Luiz como reserva e o Leandrinho era a terceira opção. Qual pode ser a ideia do Vasco? Que aí é um achismo, não é uma informação. É um misto de informação mais achismo. O Vasco empresta o Leandrinho nesse momento, ele vai, pega experiência, volta mais rodado, volta melhor para o Vasco no meio do ano e na janela do meio do ano o Vasco pode vender o Piton. Mas terá
a reserva terá como substituto do Lucas Piton, além do Vitor Luiz, um Leandrinho muito mais experiente. Então, assim, informação bem interessante, bem legal, gostei realmente dos moldes no empréstimo que o Vasco fez, algo que só o Vasco tende a ganhar. Leandrinho ficaria parado aqui. Então o Vasco ganha dinheiro, consegue uma porcentagem de perdão da dívida pelo Paulinho e ainda dá rodagem, dá minutagem a uma promessa. Gostou também? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E para fechar com vocês esse Acorda Vascão, falar sobre reforço, vambora? Porque ontem a gente teve informação que o Vasco da Gama entrou na briga com o Vitória da Bahia pela contratação do atacante Lucas Braga, jogador do Santos. Na temporada passada, o Lucas Braga vestiu a camisa do Shimizu FC Pulse, da primeira divisão do futebol japonês. O Vitória já formalizou ao Santos uma proposta de compra e o Vasco, nesse momento, propõe troca por alguns jogadores do elenco Cruz Maltino, tá? Para quem não conhece, o ex-diretor do Vasco da Gama, o profissional Pedro Martins, hoje, é um homem forte do futebol do Santos, ele que hoje, inclusive, analisa essa situação. Há um bom relacionamento entre a diretoria do Pedrinho e Pedro Martins, a diretoria hoje, né, que tem o Pedrinho como presidente do Vasco da Gama. Então isso é, de fato, um facilitador. Ambas as partes, Pedrinho e Pedro Martins, já trabalharam juntos no Vasco. Foi por um período curto, sim, mas já trabalharam juntos. Lucas Braga é um atleta que tem 28 anos de idade. Nessa última temporada, com a camisa do JLH Pulse do futebol japonês, ele tem 8 gols e tem aí o aval principalmente do técnico Fábio Carille, tá? Fábio Carille e Lucas Braga já jogaram juntos. Ambos juntos trabalharam em 23 partidas, sendo em 16 jogos no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão de 2021, uma partida pela Copa do Brasil de 21 e 6 partidas pelo Campeonato Paulista de 22. Essa passagem do Fábio Carille no Santos, né, não a do ano passado de 24, mas a de 21-22, tinha como um dos atacantes à disposição do técnico exatamente Lucas Braga. Lucas Braga, que tem na sua carreira 28 gols marcados no modo geral, 14 assistências. É um atleta que precisa, em média, tá, de 500 minutos para participar de um gol. É um ponta que atua tanto pelo lado direito quanto também pelo lado esquerdo. Um atleta cria das categorias de base do JP Malucelli, passou pelo Luverdense, Vila Nova e chegou ao Santos lá na temporada de 2019 para o Sub-23. Foi emprestado ao Cuiabá, foi muito bem no Cuiabá e se estabilizou no Santos nas temporadas de 20, 21, 22, onde encontrou o Fábio Carille, e também 23. Foi inclusive com o técnico Fábio Carille que o Lucas Braga teve os melhores números da sua carreira, no ano inclusive de 2021. 2021 foi a melhor temporada em números da carreira do Lucas Braga, onde em 58 partidas ele marcou 7 gols e deu 2 assistências. Com relação a esse jogador, o que a gente pode trazer? O Lucas Braga é um atleta que vai chegar no ataque, que vai pisar na área, que vai fazer gols, vai participar? Difícil. Essa não é a característica do Lucas Braga não, tá? É um jogador, porém, que ajuda muito defensivamente. É um atleta, assim, visto como alguém muito dedicado taticamente, um atleta muito inteligente nessa questão tática. É um jogador de certa velocidade, é um jogador de imposição física. Características aí que hoje são pedidas pelo técnico Fábio Carille para a montagem do seu elenco. O Vasco propõe um modelo de empréstimo, trocando jogadores com o Santos, tá? Por exemplo, o Lucas Braga é um atleta que hoje não vai ser utilizado pelo Santos. Internamente o Santos não vê como um jogador importante. E um exemplo no Vasco é o Jean Davi, que o Vasco também não entende que é um jogador interessante a ser utilizado. O Santos talvez olhe para o Jean Davi e fale, caraca, é um pontinho que lá na temporada passada foi bem no México, por que a gente não pode testar ele aqui? Então é uma troca que interessa ao Vasco e interessa ao Santos, porque o Lucas Braga é um jogador que lá não está dando certo. O Vasco quer. E o Jean Davi é um jogador que aqui não está dando certo. E talvez o Santos também possa querer. Então, esse é o modelo que o Vasco coloca na mesa. Inicialmente agradou ao Clube Paulista. Não houve ainda, nesse momento, tá, uma proposta oficial, até porque há outros nomes sendo priorizados pela diretoria do Vasco, mas é um atleta que sim, nesse momento negocia com o Cruz Maltino, tá? O próprio Fábio Carille, que indicou esse nome à diretoria do Vasco, tem o aval do técnico Fábio Carille pelo fato de já ter treinado o Lucas Braga no Santos na temporada de 21-22, perdão. Em 2022, após sair do Santos e para o futebol japonês, o Fábio Carille, inclusive, tentou levar o Lucas Braga para lá, acabou não se concretizando esse negócio. Agora, nessa passagem do Santos na última temporada, o Lucas Braga, ele acabou
não ficando, tá, no Santos. Ele realmente foi para o futebol japonês, mas o Santos tentou segurar o jogador até o último momento. Entretanto, a proposta colocada na mesa desse clube japonês foi tão bom para o Santos e tão bom também para o Lucas Braga, a proposta considerada assim irrecusável, que o Santos acabou tendo que liberar o jogador. Mas era um nome que o Fábio Carille queria para trabalhar no Santos no ano de 2024 na Série B do Brasileiro. As coisas não andaram, né? As coisas acabaram não dando certo. Lucas Braga foi para o futebol japonês e agora o Fábio Carille quer tê-lo no elenco do Vasco da Gama. Bom nome? Deixe a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo, tá, torcedor, dessa quarta-feira, dia de Vasco. E já já a gente tá aí trazendo ainda mais novidade e informação a todos vocês. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.